para acrescentarem pecado sobre pecado. Verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, pelo cuidado do Senhor para conosco, e agradecemos ao Senhor por ter nos trago aqui, Deus. Muito obrigado por esse privilégio de poder adorar o Senhor, de poder cantar louvores ao Senhor, de poder compartilhar da Tua palavra. E o meu pedido nessa noite, Deus, é que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Esse povo do Senhor que aqui se encontra, não veio aqui para me ouvir, Deus, veio para ouvir o Senhor. Então que o Senhor me use para falar ao coração da Tua igreja nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Isaías 30, um texto rico, um texto maravilhoso, uma porção maravilhosa da palavra do Senhor, e que tem uma mensagem poderosa para nos trazer nessa transição, nessa mudança de ano. Sempre que nós chegamos a um começo de ano, né? Os nossos planos, os nossos projetos se renovam. Nós fazemos planos, nós mudamos os nossos planos, nós prometemos coisas a nós mesmos, né? Mudanças de alguns comportamentos talvez errados que temos tido, coisas que queremos fazer, coisas que queremos deixar de fazer. E Isaías vem então trazer para nós uma mensagem muito interessante a respeito desses planos, desses projetos que nós podemos talvez fazer e executar nesse ano que se inicia, que começou agora há pouco, há 10 dias. No verso 1, vá acompanhando aí na sua Bíblia, por favor. Verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. O texto é muito claro quando diz que o povo fazia planos que não procedem de Deus. O povo fazia planos confiados no seu próprio entendimento, na sua própria vontade. Falamos disso aqui durante toda essa semana, na reunião de oração, de aprendermos a orar de acordo com a vontade do Senhor. De aprendermos a orar pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, não a nossa. Isaías está falando exatamente isso aqui no verso 1. Ai dos filhos rebeldes, ai do meu povo que executa planos que não procedem de mim, ou seja, que fazem coisas sem a minha aprovação, que fazem coisas da cabeça deles mesmos. Verso 2, buscam segurança longe de Deus, ou seja, nós temos, assim como eles tinham, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que nos ouve, que nos atende, que escuta as nossas orações, mas o povo procurava segurança longe de Deus, em outros lugares, em outras esferas. Observem, irmãos, que o povo de Israel buscava segurança, no verso 2, no Egito. Israel estava no meio, a Síria ao norte, o Egito ao sul, e quando foram atacados pelos seus inimigos, o povo procurou segurança, procurou auxílio no Egito. Isso muito entristeceu o coração de Deus, porque eles foram procurar segurança exatamente naquele povo que havia os escravizado, que havia escravizado o povo de Deus durante tanto tempo. E aí do verso 3 ao 5, a palavra de Deus vem dizer que, ou reafirmar que aquele povo, o povo do Egito, o Egito, nada podia fazer pelo povo de Deus. O verso 2, que dissemos que o povo ia buscar segurança no Egito, diz que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Um erro mortal, buscar ajuda naquilo que não pode nos dar segurança alguma. Assim também como o olho, né, que foi falado hoje, essa busca do povo de Deus, às vezes, por buscar segurança longe de Deus, em amuletos, em coisas que não têm nenhum tipo de valor. Do verso 3 ao verso 5, Deus explica o porquê do Egito não poder fazer nada pelo povo de Deus. O refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, verso 3. E o abrigo na sombra do Egito em confusão, ou seja, não tem nenhum tipo de validade. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram a Hanés, que são cidades do Egito, eles já estavam lá. Verso 5, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Irmãos,
O povo de Deus buscava refúgio, auxílio, segurança contra os inimigos que o atacavam, num povo que nada podia fazer por eles. Eles viravam as costas a Deus, eles viravam as costas a quem lhes podia dar segurança, para buscar segurança em deuses estranhos, num povo que nada podia fazer, num povo que já tinha oprimido o povo de Deus. A partir do verso 6, a palavra de Deus fala que o povo atravessava uma terra perigosa, levando riquezas para pagar os favores do Egito. Verso 6, sentença contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. É o que nós vemos o povo de Deus, às vezes, fazendo nos dias de hoje. Talvez não na nossa igreja, na nossa denominação, mas nós vemos o povo de Deus levando dinheiro para a igreja para comprar favor de Deus. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou falando alguma bobagem? As pessoas dão os seus carros, as suas casas, todo o dinheiro que têm, fazem empréstimos para levar para a igreja e para pagar dízimo, trízimo, como se isso fosse uma barganha com Deus. Pastores mal intencionados, né, orientam essas pessoas e dizem, se você trouxer, se você der uma oferta de tanto, você conseguirá o favor que você quer de Deus. É exatamente isso que está acontecendo no verso 6. O povo atravessou uma área perigosa, uma área cercada de feras, levando dinheiro, sem medo de serem roubados, para poder levar dinheiro para o povo do Egito, para conseguir segurança e favor do povo do Egito. Verso 7, a palavra de Deus diz, pois quanto ao Egito, vão inútil ao seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Gabarola, irmãos, tem dois sentidos. Nós podemos pegar gabarola como alguém que se gaba de si mesmo, e aí o Senhor Deus, nosso Deus, está zombando desse povo que acha que tem poder demais, mas que no final das contas não tem poder algum. Ou a palavra mais pura, o significado mais puro da palavra, que quer dizer algo que não tem valor algum, que não tem proveito algum. Dos versos 9 ao verso 11, o povo pede que os profetas preguem mensagens mais suaves. Vamos ao texto, vamos à palavra de Deus. Pois quanto ao Egito, vai um inútil gabarola que nada faz, verso 8. Verso 9. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, agradáveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Irmãos, olha a que ponto o povo de Israel chegou nos versos 9 a 11. Literalmente o que o povo está fazendo é pedindo aos seus pastores, aos seus pregadores, aos sacerdotes, olha, não prega mais para nós sobre pecado, nós não queremos mais ouvir falar disso. Não prega mais para nós sobre mudança de vida, nós não queremos mais ouvir falar disso. Pregue para nós pregações suaves, que falem que nós vamos ser bem-sucedidos, que nós seremos vitoriosos, que a nossa vitória tem sabor de mel. É mais ou menos isso que o texto está dizendo, dos versos 9 a 11. Nós não queremos ouvir a respeito das coisas do Santo de Israel. O povo se desviou de Deus. Nos versos 12 a 17, o Senhor Deus então faz ameaças. Lembra ao povo do que poderia lhes acontecer caso eles continuassem com essa conduta. Pelo que assim diz o Santo de Israel, o próprio Deus falando. Visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passear pelo interior, não sei aqui no Rio Grande do Sul se é assim, mas em Minas, tem muito disso, aqui tem mais mineiro do que gaúcho, os mineiros vão saber do que eu estou falando. Existem casas em Minas, no interior de Minas, que são feitas de adobro, são tijolos de barro. E em cima desse tijolo de barro é passada mais uma camada de barro, como se fosse um reboco das nossas casas mais modernas, né? O que o que Deus está falando aqui é exatamente isso. São essas paredes formariam barrigas. Quando chove demais, quando essa casa, esse adobro começa a ficar velho, ele começa a formar uma barriga, ele começa a se deslocar até que estoura, estufa, cai no chão. E é isso que Deus está falando, que é isso que vai acontecer com esse povo. Esse povo vai ser envergonhado, não tem nenhum tipo de proveito. É uma coisa que não vai durar, essa proteção de Israel para o povo. O Senhor continua falando com o povo de Israel, para mim e para você. O Senhor o quebrará
como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar a água da poça. Deus está falando com o povo desobediente, Israel. Se vocês continuarem desobedientes, eu vou fazer com que vocês fiquem tão pequenos, mas tão pequenos, que os cacos de vocês não vão conseguir tirar a água da poça. De tão pequenininhos que vocês vão ficar. De tão esmiuçados, de tão quebrados que vocês vão ficar. Verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Ou seja, se vocês se converterem a mim, se vocês se voltarem para mim, aí está a segurança de vocês. Aí está a tranquilidade de vocês. Não no Egito, mas em se converterem a mim. Mas vocês não o quiseram. Verso 16. Aí, antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Deus está falando, vocês estão falando comigo que vocês vão conseguir fugir? Porque vocês vão montar em cavalos muito rápidos, sim, vocês vão montar. Mas ainda assim vocês serão alcançados. E finalmente, no verso 17, diz assim, 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Ele está falando do povo de Israel, irmãos. Ele está falando do povo dele. Se vocês continuarem em pecado como vocês estão, 1000 de vocês fugirão de um. Se vocês continuarem buscando ajuda, se vocês continuarem buscando refúgio, longe de mim, longe do Deus de Israel, 1000 de vocês fugirão de um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Ou seja, como uma bandeira no topo de um morro, tremulando para lá e para cá, sem nenhum tipo de validade, sem nenhum tipo de valia. É isso que o Senhor Deus tem para falar para nós? Somente ameaças? Somente palavras duras? Palavras que nos confrontam? Palavras que nos fazem ter medo do Senhor Deus pesar a mão sobre nós? Também isso. Mas a partir do verso 18, irmãos, o Senhor Deus muda então o discurso. De um anúncio de uma condenação, ele passa então para uma promessa de salvação. E eu gostaria que essas promessas de salvação para o povo de Israel ficassem muito enraizadas no nosso coração. Para que no ano de 2016 nós pudéssemos então nos lembrar dessas promessas. Quando nós atravessarmos alguma dificuldade, quando nós passarmos por alguma luta. Voltando no verso 15. Se vos converterdes a mim, se voltarem para mim, se passarem novamente a depender de mim, então eu farei isso por vocês. O texto deixa então para nós muito claro que se nós obedecermos ao Senhor, eu e você, povo de Deus, segundo a palavra dele em Isaías, nós receberemos, em primeiro lugar, o consolo de Deus. Vá para a sua Bíblia no texto 18, no verso 18 a 20. Diz assim o texto. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ou seja, ele ainda não pesa a mão, ele está esperando o povo se converter. E se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Irmãos, o que o Senhor Deus está dizendo é, eu consolarei vocês. Se vocês se converterem a mim, se vocês se voltarem para mim, eu consolarei vocês. Irmãos, que promessa abençoada para as nossas vidas, que promessa animadora para as nossas vidas. Porque eu e você, como povo de Deus, temos sido afligidos por uma infinidade de tribulações, de lutas. Nós passamos aqui toda semana em reunião de oração. Quantos pedidos foram colocados aqui no altar do Senhor, pedindo a Deus pela vida de algum irmão que ainda não conhece o Senhor Jesus, por a vida de um irmão que está enfrentando um problema de desemprego, pela vida de um irmão que está enfrentando um problema de saúde. Quantas lutas nós temos enfrentado? Se você parar agora e pensar silenciosamente para você mesmo, se voltar para dentro de você mesmo, quantas lutas você tem enfrentado? No seu ambiente familiar, no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares que você frequenta. Quantas dúvidas estão no seu coração? O que eu vou fazer esse ano? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá. Irmãos, a palavra de Deus diz que você encontrará consolo de Deus
nas suas lutas e nas suas dificuldades. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, o Emanuel, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes quando a luta vem, quando a dificuldade vem, nós achamos que nós estamos só, nós achamos que nós estamos por nós mesmos, que nós temos que dar jeito daquela situação, e nos esquecemos que existem promessas de consolo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Volte-se para o Senhor. Se você tem se afastado do Senhor por algum motivo, por alguma dificuldade, por algum problema, volte-se para o Senhor. O Senhor vai providenciar consolo para o seu coração. Jesus chorava no Getsemane em Lucas 22, e um anjo do Senhor o consolou. O Consolador, o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim e dentro de você, certamente nos consolará. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se nós nos convertermos ao Senhor, o Senhor, promessa de Isaías, usando Isaías para nós, nos dará a direção de Deus. Olha o que o texto sagrado diz no verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ah, meus irmãos, como nós temos, para usar uma expressão bem mineira, quebrado a cara. Como nós temos, irmãos, tomado decisões pelas nossas, confiados na nossa sabedoria, na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Ah, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é o melhor para mim. Eu vou fazer isso porque outras pessoas já fizeram assim e deu certo. Não é assim que a gente age às vezes? Quantas vezes nós tomamos uma direção sem pedir orientação de Deus? Quantas vezes nós tomamos uma decisão que pode impactar em muito a nossa vida, a vida da nossa família, sem perguntar para Deus primeiro, Deus, é isso? É isso que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, a palavra de Deus diz que se nós voltarmos para o Senhor, se nós nos convertermos ao Senhor, o Senhor nos dará a direção. O Senhor nos dirá o caminho em que devemos andar. O Senhor falará ao nosso ouvido. Atrás de nós ouviremos a palavra dele dizendo, este é o caminho, andai por ele. Você quer uma segurança maior do que esse? Você tomar qualquer atitude no ano que se inicia sabendo que você está no caminho que Deus preparou para você? Que você está andando no caminho que Deus queria que você andasse? Você quer mais segurança do que isso? Seja uma viagem, seja um curso, seja uma mudança de casa. Irmão, seja lá o que for, uma mudança de emprego, se você fizer consciente de que aquilo é o que Deus preparou para você, é sucesso garantido. Então, apegue-se a essa promessa. Deus dará direção a você. O terceiro conselho, a terceira promessa se encontra no verso 23. Se nós nos convertermos ao Senhor, nós teremos a provisão de Deus. Verso 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. O Senhor nos dará sustento. O Senhor nos dará alimento. O Senhor nos dará provisão. Irmãos, talvez seja essa uma das maiores preocupações de um pai de família, nesses tempos de crise, nesse tempo que o país atravessa. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter como sustentar minha família? Será que eu vou ter como colocar o pão na minha mesa? Irmãos, o Senhor promete para mim e para você, que se nós andarmos nos seus caminhos, Ele dará provisão, Ele nos sustentará, Ele nos alimentará. Assim como Ele fez naquele povo no deserto, que vagando 40 anos no deserto, Deus providenciou que eles comessem, Deus providenciou o alimento a eles. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já meditaram no Salmo 81. O Salmo 81 é o meu salmo de cabeceira, por assim dizer. Salmo 81, de 1 a 10. O salmista diz assim, se o meu povo caminhar comigo, andar comigo, eu o sustentarei com trigo mais fino. Eu o sustentarei com mel que escorre da rocha. Ele jamais terá fome. Irmãos, nós precisamos nos apegar à promessa de Deus, porque são as promessas de Deus, são as promessas do Senhor que nos fazem continuar firmes nesses tempos de aflição, nesses tempos de tribulação. Se nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor há de nos sustentar. Quarta promessa de Deus para as nossas vidas se encontra no verso 26. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós nos convertermos ao Senhor, nós experimentaremos da restauração de Deus. Verso 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior.
como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo, fechar a ferida, curar a ferida e curar a chaga do golpe que ele deu. O Senhor vai nos restaurar. As lutas, as tribulações, as feridas abertas serão cicatrizadas, curadas pelo Senhor, pelo sol que brilha 7 vezes mais forte. Irmãos, quando a dificuldade vem, quando a luta vem, quando a ferida vem, é comum que nós, muitas vezes, damos aquela esmorecida, damos aquela desanimada. Muitas vezes é comum que a gente pergunte assim, mas por que comigo? Por que assim? Por que um golpe tão duro? A palavra do Senhor diz que nós seremos restaurados, que nós encontraremos restauração do Senhor. Às vezes, irmãos, os irmãos sabem disso, mas às vezes a dor é necessária. Às vezes a dor é necessária para que o Senhor possa nos burilar, possa nos moldar, possa trabalhar em nós, nas nossas vidas. Eu uso como exemplo uma mãe que leva um bebê para vacinar. E aí você entrega o seu bebê para aquela enfermeira e aquela enfermeira vai aplicar ali 2 ou 3 injeções no seu filhinho. E você vê aquela agulha enfiando no braço do seu filho e você fica naquela agonia, mas por que você permite? Por que você deixa? Porque você sabe que aquela dor da agulhada que ele está sentindo vai impedir que ele adquira doenças, que ele tenha uma enfermidade. Então é uma dor necessária para que ele tenha uma vida plena de saúde, não é assim que funciona? E assim Deus conosco. Às vezes Deus nos dá uma injeção, uma vacina, e aquilo dói, aquilo fere o nosso coração, mas estejam certos que existe um propósito naquilo, e de alguma forma aquilo está nos livrando de um mal maior. José é um exemplo clássico disso, quando ele passa por tanta luta, né? José é tirado da sua família, do seio de sua família, tão jovem, passa praticamente a vida toda longe das pessoas que ama, mas quando chega lá no final da sua vida, ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu tinha um objetivo. Tinha todo um plano de Deus por trás daquela dificuldade que ele atravessara. Nós experimentaremos da restauração de Deus. Lembre-se disso, pense nisso, quando a dificuldade vier. Não acho que você está carregando uma carga pesada demais. Não acho que a luta que você está atravessando é difícil demais, porque existe um propósito, certamente, nos planos de Deus, naquilo que Deus nos entrega. E jamais Deus nos daria uma carga maior do que aquela que nós conseguiríamos carregar. A quinta promessa de Deus, no texto de Isaías que lemos, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. Se nós nos convertermos ao Senhor, nós experimentaremos então da alegria do Senhor. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que o dinheiro não compra. É uma alegria que você não consegue comprar em shopping nenhum, por mais dinheiro que você tenha. Orando agora pelo irmão ali, por um amigo do irmão que está enfrentando uma dificuldade, falávamos exatamente isso na oração. Existem pessoas aí fora, dessa cerca para fora, que estão procurando alegria no álcool, que estão procurando alegria na droga, no sexo, enfim, tantas coisas. E nós? De onde vem a nossa alegria? A nossa alegria vem do Senhor. Existem pessoas que acham que crentes são um bando de pessoas sem esperança, pessoas que andam cabisbaixas, pessoas tristes. Não, nós devemos nos alegrar, porque as promessas de Deus para nossas vidas são imensas, são maravilhosas, e são para nós, e só para nós, os eleitos do Senhor. Mesmo que não haja em nós nada que pudesse despertar essa eleição. Nós precisamos viver contentes, irmãos, felizes, sabendo que o que Deus tem para nós, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio. Nós temos nos alegrado em Cristo, nós temos vivido felizes por saber que existem esperanças tão grandes, preparadas, separadas para mim e para você, que certamente se cumprirão. A alegria de Deus é mais um dos pontos, mais uma das promessas de Isaías para nós. A sexta promessa que teremos, já estamos chegando ao finalzinho do texto, verso 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele
a fere com vara. A proteção de Deus. Se nós nos convertermos ao Senhor, nós experimentaremos a proteção de Deus. Nós não vamos precisar procurar abrigo, refúgio no Egito, que nos oprimiu, que nos escravizou, que escravizou nossos primeiros pais, não. Nós gozaremos, nós aproveitaremos da proteção de Deus. A Assíria ficará apavorada, os inimigos do povo de Deus, os meus e os seus, ficarão apavorados, porque verão que quem luta, as nossas lutas, não somos nós, é o Senhor dos Exércitos. Os nossos inimigos ficarão apavorados, porque vão ver em nós a proteção do Senhor, o anjo do Senhor, acampado ao nosso derredor, em todo o tempo, como diz o Salmo 91. Nós precisamos de exemplos? Davi, um nanico, que lutou com um gigante, sem arma nenhuma. Nanico é pequeno, né? Que lutou com um gigante, sem arma nenhuma, que lhe foi oferecido as armas, né? E ele falou, não precisa, eu vou lutar com as minhas armas. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que ele não lutaria sozinho. A luta que você está enfrentando é muito grande, é muito difícil, você não está sozinho. Volte para Deus, busque a Deus, e você experimentará então a proteção de Deus. Irmãos, eu gostaria de concluir pedindo a você que vá até o verso 5 e 6 do capítulo 31. Nós lemos até o 33 do capítulo 30 e agora nós vamos ao verso 5 e 6 do capítulo 31. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo, para mim e para você, é: volte-se para Deus, de quem você tanto se afastou. Volte-se para Cristo, de quem você tanto se afastou. Ouça o Espírito Santo, de quem você tanto se afastou. Adore a Deus, ame a Deus. Dedique tempo para as coisas de Deus. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra de Deus. Dedique tempo às coisas de Deus, ao trabalho de Deus. Sirva a Deus, ao reino de Deus, com a sua inteligência, com o seu trabalho, com seus recursos. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. E a sua fidelidade fará com que Deus se lembre de você. E você, então, em nome de Jesus, no ano que se iniciar, de experimentar o consolo de Deus, a direção de Deus, a provisão de Deus, a restauração de Deus, a alegria de Deus e a proteção de Deus. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu coração, para a glória dele mesmo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.